senhor citou, quando disse que a direita não tem condescendência, citou Vargas, citou Jango, e depois, obviamente, quando falou da Petrobras, eu tenho essa curiosidade, porque eu me lembro que quando o PT foi criado, havia uma crítica muito grande ao trabalhismo e ao sindicalismo que vinha de Getúlio Vargas. Então, só para não deixar passar, eu acho que é interessante, porque ao longo do seu governo, o senhor foi se aproximando da figura de Getúlio Vargas, de alguma maneira, e talvez reconhecendo a grandeza da obra dessas figuras aí, né? Vargas e Jango, que agora foi recuperado por conta dos 50 anos da ditadura militar, do golpe de 64. Só essa questão. O ponto que eu queria tocar, na verdade, o senhor já falou um pouco ao longo da sua entrevista, que é a questão da disputa simbólica. O senhor, o PT, o senhor, a Dilma, ganharam eleições, tiveram vitórias eleitorais, mas eu me pergunto se não foram acompanhadas de derrotas políticas, não para o PT, mas derrotas políticas no campo simbólico para a esquerda. Eu fico preocupado quando eu vejo gente dizendo que bandido bom é bandido morto ainda na televisão, em rede nacional, defendendo o linchamento. Quer dizer, essa é uma cultura que está avançando no país. Tomara que ela não seja majoritária, eu acho que ela não é majoritária no país. Mas será que a gente não deixou de fazer o combate mais político, e político no sentido amplo, não político partidário e eleitoral, mas a chamada disputa simbólica? E aí eu quero entrar em dois temas bem específicos em que eu acho que não foi travado o combate e que as consequências estão aí. O julgamento do Mensalão. O PT foi transformado numa quadrilha ao longo do julgamento do Mensalão. O objetivo era transformar o Zé Dirceu e depois o senhor em chefe da quadrilha. O Zé Dirceu está preso. Eu queria também ouvir o senhor sobre isso. A sensação de saber que o seu ministro está preso nesse momento, e pelo que eu sei, a situação dele não é boa. Nos últimos dias ele perdeu, me parece que perdeu bastante peso, está abatido, até por conta da execução da pena também ser muito contestável, né? A gente se pergunta por que ele não está no regime semiaberto até agora. Queria saber se o senhor se pergunta também. E o segundo tema, a Copa do Mundo. O não vai ter Copa e o mau humor com a Copa do Mundo parece ganhar o debate. O governo não travou o debate da Copa do Mundo, não travou, e ganhou a ideia, ou pelo menos está ganhando a ideia de que a Copa do Mundo não foi uma boa ideia para o Brasil, não foi uma boa trazer a Copa para cá. Então, a pergunta é sobre essa disputa simbólica, especificamente no Mensalão, na Copa, se o senhor se arrepende, por acaso, de ter nomeado Joaquim Barbosa para o Supremo e de ter trazido a Copa do Mundo para o Brasil. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, a questão do Getúlio Vargas. Eu nasci no movimento sindical criticando a legislação, a estrutura sindical brasileira, como cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Era a nossa grande briga e continua sendo. Eu tenho muita crítica à estrutura sindical brasileira. E é uma pena que eles não queiram mudar. Porque quando eu cheguei na presidência, constituí um grupo de trabalho, estava liderado pelos principais assessores da CUT, da Federação das Indústrias e do governo, para tentar apresentar um modelo de estrutura sindical. E, na verdade, as pessoas não querem mudar porque essa está boa, atende empresário, atende trabalhador, atende todo mundo. Eles não querem mudar a estrutura sindical. Né? Você sabe que eu fui um cara em que fomos nós, em 78, que começamos a briga para acabar com o imposto sindical, acabar com o imposto sindical, acabar com o imposto sindical, acabar com... A CUT nasceu na briga de acabar com o imposto sindical e hoje a CUT recebe imposto sindical normalmente. Então, eu nasci e cresci no movimento sindical combatendo o modelo sindical do Getúlio Vargas. Depois eu fui acompanhando mais a vida do Getúlio, depois fui analisando mais corretamente. Eu acho que tem 3 momentos na vida do Getúlio, e eu acho que o Getúlio que me faz ter mais admiração é o Getúlio de 50 a 54, é o Getúlio do mandato eleito e que se mata. Né, em que ele toma medidas importantes nesse país e certamente ficou um exemplo muito forte. Um homem que governou 15 anos com mão dura esse país, não aguentou 4 anos de democracia. Sabe, numa demonstração de que a democracia, embora seja o melhor regime, é
um negócio que precisa muita paciência. E eu utilizo sempre o casamento como modelo de democracia. Se você quer aprender a fazer democracia, case. Porque o casamento é um eterno exercício de concessão. Você concede hoje uma coisa, amanhã a mulher exige outra, depois você enche o saco, ela te concede uma coisinha. É eterno. Até que a morte os separa. Alguns não esperam, alguns se separam antes. Ou seja, mas de qualquer forma, eu cito o exemplo. Então, eu acho que o Getúlio, eu acho que com o período de 30 a 45 teve problemas, sabe, de autoritarismo que não me agrada, a entrega, sabe, da mulher do Prestes, da Olga Benário, sabe, aquele, sinceramente, eu não gostei. Mas, de qualquer forma, a trajetória dele foi uma coisa interessante para esse país e o governo dele. Não é de se estranhar que São Paulo não tem uma avenida com o nome de Getúlio Vargas. Eu fico absurdo, sabe? Tem de nega até que ficou só um dia na presidência e não tem de Getúlio. Eu espero que um dia me dê o nome de uma viela aqui, sabe? Pelo menos uma vielinha, sabe? Mas é assim. Bem, eu sinceramente acho que, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista econômico, eu acho que nós fizemos muita coisa. Gente, a gente precisa estar com a mente muito arejada para a gente saber, sabe, que não foi fácil, sabe, num país que hoje é a 7ª economia do mundo, um país conservador como o Brasil, permitir que um metalúrgico ganhasse as eleições, tomasse posse e governasse. Sabe, um país que elegeu uma guerrilheira, sabe, que tinha ficado 3 anos e meio presa e torturada e está tranquilamente assumindo a presidência desse país. Isso, simbolicamente, é uma coisa extraordinária. A gente não pode diminuir isso, porque senão a gente diminui. As mudanças que precisam ser feitas é uma coisa que tem que ser compreendida. Tá? Você faz política em função da correlação de força que você tem na sociedade. Sabe, o Congresso Nacional é o que é. Sabe, eu não tenho os 300 deputados que eu quero, os 500 que eu quero, eu não tenho os 80 senadores que eu quero, eu tenho o que o povo elegeu. É com eles que eu tenho que lidar. Percebe? E assim, se vocês amanhã, qualquer um de vocês for presidente, será exatamente assim. Você não senta naquela cadeira e fala, é o seguinte, a partir de agora eu não quero saber do Congresso Nacional, aqui é o seguinte, eu sou o presidente, vou mandar. Você cai no dia seguinte. Porque você não tem poder para tudo isso, você tem que exercer o teu poder respeitando o direito dos outros. E eu acho que tanto a minha vitória quanto a da Dilma, eu acho que até a vitória do Fernando Henrique Cardoso já foi um avanço. Se a gente não quiser perder a história, em 1985, Fernando Henrique Cardoso não foi eleito prefeito de São Paulo porque era comunista. Está lembrado? 1985. 1974, o Questa não podia ser eleito porque era comunista. Então, nós temos que entender e fazer a análise da história em função de cada momento em que ela se dá. Hoje as pessoas falam, o Jader Barbalho é um senador de direita. Em 82, votar no Jader Barbalho era a única possibilidade que se tinha no Pará. Porque o resto era aquele Olacia, não sei das quantas, e o Jabas Passarinho, e não sei mais quem. Era o Questa ou o Carvalho Pinto. Os caras reclamam da vida. Então, as pessoas reclamam da vida porque não conhecem a história. Nós é que temos que contar a história. Nós é que temos que contar a história para as pessoas saberem. Então, compreendeu, eu acho que a minha vitória e a da Dilma é uma coisa muito simbólica. E depois é o seguinte, você quer coisa mais simbólica do que um índio como eu chegar à presidência da República, gente do céu? Não tem nada mais parecido com o povo boliviano do que o Evo Morales. Ele é a cara daquele povo. O que não era correto era o Goni, com aqueles olhos verdes falando inglês o tempo inteiro, porra. Sabe?
o Chávez chegar na presidência na Venezuela, o Kirchner chegar lá, o Rafael Correia, sabe? Oh, gente, mudou. O Pepe Mujica. Você imagina aquele homem que teve 14 anos preso e 7 de solitária? Aquele cara está lá agora governando o país sem ódio. Isso é uma coisa extraordinária. Então eu acho que certamente nós não fizemos tudo que podia fazer. Eu nem a TV dos Trabalhadores eu consegui, meu filho. Agora que ela está saindo, depois de 14 anos, né? Porque toda vez que a gente... Eu comecei a reivindicar a TV dos Trabalhadores quando Antônio Carlos Magalhães era ministro da Comunicação. Eu fui com o Vicentinho, que ele era presidente da CUT, reivindicar um canal de televisão. Saiu agora. E saiu pela metade. Mas vai melhorar. Sabe? Eu acho que quando eu comecei essa conversa dizendo que o Mensalão foi possivelmente o mais forte processo, sabe, político desse país, em que a imprensa teve um papel de condenação explícita antes de cada sessão, sabe, e de cada ato. Eu nunca vi nada igual. Nunca. Sabe, o massacre era apoteótico. Sabe, que eu não vi agora, por exemplo, no caso de Minas Gerais. O caso de Minas Gerais, sem nenhum grito, ninguém gritou, voltou para Minas Gerais. Está lá. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Sabe? Os mesmos que defendiam, sabe, a forca para o Zé Dirceu, estão defendendo um julgamento civilizado e tranquilo para os outros, que é o que deveria ser para todos. Se a pessoa está em julgamento, até prova em contrário, a pessoa é inocente, vamos provar. Então eu acho que o que está acontecendo com o Zé Dirceu é, na minha opinião, um abuso muito grave do exercício de poder e da lei, porque o Zé Dirceu deveria estar, sabe, teoricamente, sabe, em prisão domiciliar. De qualquer forma, eu acho que todos nós já passamos por muitas coisas, temos que ter, sabe, mais um pouco de paciência, que as coisas mudam. As coisas mudam, isso serve de experiência, isso serve de reflexão. Você pergunta, ô Lula, você se arrependeu de indicar o Barbosa? Não. Sabe, porque quando eu indiquei o Barbosa, não tinha um mensalão, não indiquei o Barbosa para julgar o mensalão, indiquei o Barbosa porque eu queria, sabe, que a gente tivesse um advogado negro na Suprema Corte Federal Brasileira. E de todos os currículos que eu recebi, o do Barbosa era o melhor. E ele foi indicado. Sabe? Eu não indiquei ele por causa do processo, indiquei ele para a Suprema Corte. O julgamento dele, o comportamento dele é da inteira responsabilidade dele. Porque a Suprema Corte, ela faz coisa errada. No caso do mensalão, eu acho que teve gente que se comportou equivocadamente, mas também a Suprema Corte aprovou célula-tronco, aprovou Raposa Serra do Sol, aprovou a União Civil, teve coisas importantes que foram aprovadas. Nesse caso, eu acho que eu não quero fazer julgamento, mas a gente vai um dia saber qual foi o papel dos meios de comunicação nessa questão do mensalão. Sabe? Eu nunca tinha visto nada igual. E eu comecei dizendo que talvez tenha havido um erro do PT enquanto partido e da bancada, que deveria ter feito a luta política durante 7 anos. É que se depositou muito tempo a esperança na briga jurídica. Sabe? Nós ficamos pensando juridicamente, sabe, numa ação que estava sendo pensada politicamente. Mas isso é uma outra história que eu também não quero cometer o mesmo erro deles. Eu não quero me precipitar em fazer julgamento. Eu acho que nós vamos ter que analisar, vamos ter que pesquisar, tem gente competente no Brasil para fazer isso, e vamos saber um dia o seguinte, sabe, quem sabe seja um mesmo de vocês que vai recontar essa história, sabe, começando do começo, sabe, e desfazendo alguns mistérios que até agora parece ter.
Não é, mas, veja, se eu tivesse hoje as informações, se eu fosse presidente e tivesse as informações que eu tinha do Joaquim na época, ele seria indicado do mesmo jeito, não teria problema. Sabe? Eu acho que uma coisa que é grave é que tem muita gente falando demais na Suprema Corte. Eu dizia sempre o seguinte, olha, a Suprema Corte, ela tem que se pronunciar nos autos do processo. Eu vou julgar um de vocês, eu não posso ficar falando antecipadamente o que eu vou fazer com vocês. Sabe, eu tenho que pegar os autos e tomar uma decisão. As pessoas fizeram daquilo, alguns, inclusive, mentiram descaradamente, que eu também não vou, mas eu, sinceramente, fiquei desconjurado com muitas coisas. Muitas coisas, sabe? Felizmente, sabe, houve, caiu o crime de quadrilha, caiu o lavagem de dinheiro do João Paulo, tá? Porque as pessoas precisavam provar alguma coisa. Se você não tem prova... gente, olha, eu não sou advogado, sabe, e não quero... Não tenho mais idade para ser, mas a teoria do domínio do fato foi um achado extraordinário, ou seja, eu não tenho que provar nada. Eu só tenho que desconfiar e acabou. Você é pai daquela criança que fumou maconha, você tinha que saber. Bem, coitado, quantos pais pensam que o filho está estudando no quartinho, o filho está queimando um baseadinho, e o pai acha que o filho dele é um santo, sabe? Então eu acho que tem muita história para contar, sabe? E eu acho que a gente não pode desanimar, a gente só tem que não baixar a cabeça, não achar que o mundo acabou e perseverar sempre. Ou seja, você cai um tombo, levanta, cai outro, levanta, sabe? E um dia você derruba os outros, né? Então, mas é assim, para quem veio de onde eu vim, para quem criou um partido que era inaceitável, sabe, era impossível, e chegar onde nós chegamos e fazer o que nós fizemos, eu acho que já está de bom tamanho. O que eu espero é que venha gente para fazer mais e mais e mais e mais, porque o Brasil precisa ser um país, sabe, entre os 4 países economicamente mais fortes e socialmente mais justos do mundo. A Copa do Mundo. Olha, eu sei o orgulho da conquista da Copa do Mundo. Sabe? Eu sei o orgulho da conquista das Olimpíadas. Não houve nada que emocionou mais o povo brasileiro do que a conquista das Olimpíadas em Copenhague. Não houve nada. Olha, eu sou casado com a dona Marisa há 40 anos. Eu já perdi eleições. Já participei de coisas junto com essa mulher de monte. Eu nunca vi a Marisa chorar. O dia da apresentação do Rio de Janeiro em Copenhague, eu ligo para casa, a dona Marisa estava chorando. Eu estava lá, tinha um monte de gente, estava o Pelé, todo mundo chorou. Depois você construir isso numa derrota e de construir a Copa do Mundo, por quê? Agora vamos ver o seguinte, o dinheiro que você utilizou para a Copa do Mundo, para os estádios, por exemplo, não era o dinheiro que estava disponível para a saúde, porque não era dinheiro do orçamento da União. Tá? Para que o BNDES empreste dinheiro para ter um hospital, é preciso que tenha um empresário querendo fazer um hospital. Ou um Estado que toma o dinheiro emprestado para isso. Tá? Então você fez a Copa do Mundo. O Brasil, que não tinha nenhum estádio, sabe? Hoje vai ter 2 estádios competitivos com qualquer estádio do mundo. Eu, no começo, vocês se lembram que eu fiz uma reunião no Morumbi com o Juvenal, com o Ricardo Teixeira, com o Zé Serra, com o Kassab, porque eu achava que o Morumbi estava pronto para fazer a Copa do Mundo. Eu não sei qual era a birra entre Ricardo Teixeira e Juvenal, entre FIFA e Juvenal. O que disseram é que o estádio de São Paulo o torcedor fica muito distante do jogador. E é verdade, você fica muito distante do jogador, porque é um estádio assim, não é? Sabe? Bom, aí não quiseram. Quando o Aloysio foi candidato a governador em 2010,
Eu dizia para o Aloysio, você tem que colocar a Copa do Mundo no teu programa de governo, porque não é possível que a gente vai ter Copa do Mundo no Brasil e São Paulo não tenha a abertura da Copa, o estado economicamente mais importante do Brasil. O estado que tem mais população não vai ter nada da Copa do Mundo. Sabe? Bem, aí resolveu fazer o estádio. Então nós temos os estados em que você tem uma parte de dinheiro dos governadores, outra parte de dinheiro financiado pelo BNDES, alguns financiados para as empresas, porque o BNDES não pode financiar clube. Sabe? Então, a dívida, sabe, do Corinthians não é com o BNDES. A dívida do Corinthians é com a Odebrecht. A Odebrecht é que tem dívida com o BNDES. Então, ela tem que pagar. Receba ou não receba do Corinthians, a Odebrecht tem que pagar o BNDES, que é outro contrato. E depois da quantidade de investimento em obras públicas, sabe? Porque era uma necessidade do país. O que aconteceu? A Copa do Mundo vem ajudar a gente antecipar uma coisa que poderia ser feita o ano que vem. Sabe? O aeroporto de Cumbica não vai ficar pronto, vai inaugurar agora em maio, o terceiro terminal. O aeroporto do Galeão, sabe, está começando. O aeroporto do Viracopos está fazendo. Os VLTs vão estar acontecendo em 4 outros estados. A obra de infraestrutura vai estar acontecendo. Ora, a hora que foi embora a Copa do Mundo, Deus queira que o Brasil ganhe. Eu não estou só preocupado se vai entrar 30 bilhões, 5 bilhões, 20 bilhões, como o pessoal fica julgando. Tudo parece que se resume em dinheiro. Meu Deus do céu, a Copa do Mundo aqui no Brasil é um encontro de civilizações causado pelo esporte. É mais do que dinheiro. Sabe, são milhares e milhares de pessoas que vêm para cá para conhecer esse país, para comer a comida desse país, para ver a gente desse país do jeito que eles são. Ninguém vai esconder ninguém. Mas vai permitir que ele tome banho em Copacabana, que ele compre coma um frango breguento no Chapuri, lá em Minas Gerais, que ele possa ir na Dona Lucinha, sabe, comer uma galinha com quiabo e saber como é que nós comemos. Por que eu vou na Alemanha e quero comer um chucrutes, um joelho de porco assim que dá um infarto desgraçado, e eles não podem comer a nossa comida aqui? A Copa do Mundo é mais do que futebol, gente. É você trazer para cá o mundo esportivo, para, a partir do Brasil, ver desfilar os grandes atletas que todo mundo quer ver. Sabe? Então, sabe, o que vai ficar depois? O que vai ficar depois, a briga continua. Vamos saber o que pode ser feito em cada estádio. Sabe? Se pode fazer escola nos estádios quando não tiver jogo, se pode fazer assistência médica. Vamos discutir, mas anular a coisa, sabe? E jogar fora. É falta de autoestima, gente. É falta de autoestima. Então, eu acho que a Copa do Mundo é uma coisa importante para esse país. Deus queira que a gente ganhe. Porque, puta merda, eu só tinha 5 anos e 50, mas veja, eu passei a minha vida inteira, sabe, ouvindo a nossa derrota. Até agora mesmo, eu vejo, tem programa de televisão, o Fantasma de 50. Gente, esse Neymar não era nem espermatozoide em 1950. Ele não estava nem no cenário. Por que ficar falando de 50 para ele? Sabe? Deixa o menino solto para ganhar a Copa aí. Sabe? Então, tudo o que eu quero é isso, que se a gente tiver uma final entre Brasil e Argentina, será maravilhoso. Sabe? Será maravilhoso. Sabe? Se for Brasil e Espanha, será maravilhoso, mas menos maravilhoso. Se for Brasil... Sabe, eu acho que o Brasil não tem a mesma quantidade de jogadores com o nível que nós já tivemos, mas nós temos garra, o Felipão sabe imprimir, sabe, no curto prazo, orgulho, e eu acho que a molecada tá disposta a vencer. Temos a Alemanha, que vem muito forte, temos a Espanha, que é sempre perigosa, a Itália é sempre uma incógnita, sabe? Mas, de qualquer forma, gente, vai ser no Brasil. É uma coisa fantástica. Veja a quantidade de gente que está aprendendo a falar inglês, só para atender, cara. Esse dia eu estava com um velhinho de 74 anos, ele é empresário, ele se inscreveu para ser voluntário e foi escolhido. Os milhões de brasileiros que vão se manifestar. Então, ficar preocupado com manifestação, deixa ter manifestação. Nós temos que estar preocupados em garantir que tem um espetáculo.
sabe? É uma pena que não estão em Fiore Giliotti para falar, abre as portas de comércio espetáculo. Vai ter, abre as cortinas, vai ter um espetáculo, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu vou estar na minha casa, sabe? Tomando um golozinho que ninguém é de ferro, sabe? Assistindo a Copa do Mundo e torcendo para o Brasil ganhar. É isso, meu caro, que eu acho que a gente tem que ver a Copa do Mundo. É uma coisa, porque senão o cara fala, não pode fazer universidade porque não tem ensino fundamental de qualidade, não pode fazer escola técnica porque não tem ensino fundamental. Sabe, não é possível. Não é porque falta uma coisa que eu não faça outra. Sabe, você vai fazendo na medida em que você pode fazer as coisas. O problema nosso de infraestrutura social é uma coisa crônica, é secular. Porque antes de eu chegar na presidência, eu faço questão de falar alto e bom som, sabe? Se dava de barato que esse país tinha que ser governado para apenas 1/3 da população. 30% da população era considerado, o restante era marginal. Então era apenas um número estatístico, era um problema social. E nós provamos que o pobre passou a ser solução deste país. O pobre passou a comer, o pobre passou a ter direito de universidade, o pobre passou a ter direito de comprar carro, o pobre passou a ter direito de sorrir e a ter esperança. É isso que nós fizemos nesse país. A gente precisa fazer muito mais. Eu não sei se isso incomoda, mas o dado concreto é isso. E para mim, querem fazer passeata, pode fazer, pode reivindicar. Eu sempre aprendi, e não é ninguém de esquerda, tinha um ministro de direita que dizia, um ministro de direita, eu vou dizer, era um ministro do Métis ainda, o Júlio Barata do Trabalho, ele dizia, trabalhador que se contenta com o que tem não merece o que tem. Não foi Lênin que disse isso, foi o Júlio Barata. Sabe? Então, meu caro, se querem reclamar, reclamem. Sabe, se nós tivermos condições de atender, vamos atender. Se não tiver, vamos dizer, não posso agora, vai amanhã, vai depois da manhã. Essa é a democracia, esse é o processo. Vamos ser francos, há 6 meses atrás, quase nenhum de vocês acreditava que a gente fosse aprovar o Marco Civil. Não é verdade? Sabe? E nós aprovamos. E tem que ficar alerta, porque sempre aparece alguém. Para melhorar ninguém quer, para piorar sempre aparece um desgraçado de um dedinho. Tem 40 e poucos minutos no Senado. Então nós temos que tentar conversar com o Senado, acho que há um clima na sociedade, vai ter um encontro internacional aqui da internet agora, dia 20, Arena, sabe, que é um momento importante. Eu falei para a presidenta Dilma, é um momento de você sancionar a lei. É aqui, porque o Brasil passa a ser modelo para o mundo. Não somos os melhores, mas ninguém está melhor do que nós nesse momento. É assim. Sabe? É como a Marisa, ela fala, não casei como mais bonito, mais melhor do que isso, eu não arrumei. Está feliz da vida, sabe? Então, eu acho que nós precisamos, sabe? Eu não sou da teoria de que é melhor pingar do que secar, nunca aceitei essa teoria. É melhor pingar do que secar, não. Eu acho que a gente pode reclamar da Copa do Mundo, que tem coisa, não tem nenhum problema, não tem nenhum país que não teve protesto. Talvez só na China é que não tem colher de chá para protesto. Você quer coisa melhor para a democracia do que o protesto? Do que um partido de oposição pequeno aparecer para fazer um protesto, para levantar sua bandeira? Esse é o momento. Sabe? Eu de vez em quando brinco, porque as pessoas vão, quando eu era presidente, as pessoas iam nos atos protestar. E eu estava aqui onde eu estou agora fazendo o discurso, e os caras estavam lá onde está o Franklin, com a faixa levantada. Eu falava, ô, gente, vem para frente e mostra a faixa para o povo, gente. Só para mim. Então eu acho que é o momento das pessoas protestarem também. Sabe, reivindicar mais saúde. Eu queria que eles fizessem um protesto reivindicando mais jogador, mais gente boa, ou seja, que a natureza produz um pouco e nós não temos tantos assim. Mas de qualquer forma, eu acho que vai ser uma grande Copa. Acho que nós vamos nos encontrar depois da Copa, sabe, feliz da vida se o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Vai ser um momento apoteótico do Brasil.